Cássio, Sindicato Rural. Nessa área aqui de lotes de 400 metros, qual é a declividade, a topografia, o relevo desse terreno? Não tem um terreno plano. Plano? Não tem um terreno plano. Não, aí é descida desde a estrada. A declividade, segundo a lei da água, tem lá onde você pode fazer de 0 a 10%, é X metros quadrados. Esse de 400 obedece a declividade, que eu não me lembro qual que é agora. É menos que 10%. É de 0 a 10%. É uma De polêmica. 0 a 10. Se fosse exigir um projeto na área ambiental, eu exigiria que o arruamento fosse em nível. Aqui tudo facilita o construtor, né? Tudo quadradinho, bonitinho, papapá. Mas até que não é quadradinho. Basicamente acompanhando isso. Nossa, você vê o viário aqui contornando, ele está em nível, né? Uma coisa a gente tem os aqui arrumamentos mais alto. É que não está aparecendo as curvas de nível. Mas as curvas são no sentido do arruamento. Claro que tem arruamento. O divisor de água aqui, tá vendo? Mas é bem ali. O arruamento tenta manter a orientação das curvas de nível. Parece, né? É que não está aparecendo as curvas de nível. É só, então, boa noite, né? Estamos passando aqui novamente com o Jato, encontrando aí companheiros de outras reuniões, né? Qual o seu nome? Eu sou o Paulo Sérgio, né? Eu sou da Empresário Boa Ambiental, que coordenou os estudos ambientais para o empreendimento, né? Esse empreendimento ele foi alvo de um estudo de impacto ambiental, atendimento à legislação. Esse estudo foi iniciado por volta de 2005, 2006, 2007 deu entrada na CETES com um termo de referência e em 2008 o EIA-RIMA foi protocolizado na CETES, né? Então, basicamente, essa apresentação a gente foi resgatar as medidas que estão previstas no estudo de impacto ambiental, que embasaram uma série de exigências, seja dos órgãos estaduais e com relação ao projeto também por parte do município, e para se chegar no empreendimento a ter as suas licenças prévias de instalação, que a gente vai discutir um pouco aí, né? Em 2008, quando deu entrada no EIA-RIMA, só para a gente ter ideia, essa a área aí do empreendimento, que está o Araucárias, o Vicente Helene aqui, né? E o Rio Atibaia, um pouco que já foi colocado aí na apresentação da Flávia. Basicamente, olhando aí, a gente vê o projeto de empreendimento e projeção dele em cima da fotografia aérea. A gente vê os lotes como estão distribuídos e o conjunto de áreas verdes desse empreendimento. Então, da área total do empreendimento aí, 1.592.000 metros quadrados, 62,44% são áreas que vão ser destinadas áreas públicas, ou seja, são doadas para a prefeitura, seja como sistema viário, áreas institucionais ou áreas verdes, sistemas de lazer. Desses 62%, 35% são áreas verdes e áreas de lazer, ou seja, basicamente áreas públicas permeáveis. A área privada que é convertida em lote chega a 37,56%. É importante dizer que no EIA-RIMA, esse índice, como até colocou o Wilson, era de 40%, aqui era 60%. São praticamente 2,5%, isso parece ser pouco, mas numa área como essa representam quase 50 mil metros quadrados de área de lote, que foi reduzido ao longo aí do processo de aprovação. Vamos passar ao próximo. Aqui a gente está vendo só o conjunto das áreas verdes, e pela projeção, né, dos lotes unifamiliares e a projeção de ocupação que foi apresentada no EIA-RIMA, esse conjunto de áreas verdes resultaria aí num total de 151 metros quadrados de área verde por habitante, né? Que é um índice bastante elevado e que vem aí muito aí de encontro aos conceitos da APA, toda a discussão que existe, né, desde a década de 90 em cima dessa região da APA aí de Campinas, que envolve Souza, Quingígia e a região norte lá dessa região, né? Então, contabilizando o número de habitantes aí pela projeção de início pela área verde, a gente teria essa projeção de área verde por habitante. Um dos aspectos que foi bastante considerado no estudo de impacto ambiental foi a questão da drenagem, impermeabilização do solo
nessa bacia que ocorre na Fazenda Santana. Ela drena, uma bacia pequena que drena aqui para a margem esquerda do Rio Atibaia, que está aqui, né? Que está aqui, passando aqui. E ele seguiu um conceito que vem sendo trabalhado de preservação de várzea, das várzeas naturais como elementos aí de acúmulo de água para amortecimento de ondas de cheia. Então isso na prática significa, isso foi estudado, essa bacia como um todo, não só essa como também ao lado que é Ribeirão dos Pires, e aí se chegou no mapeamento dessas várzeas, e essas várzeas então ficaram inseridas dentro das áreas verdes, vão ser recuperadas com plantio de espécies que toleram o regime de inundação temporária, ou seja, as matas ciliares, que são típicas dessa região, e elas, nas chuvas fortes, elas acumulam água e esvaziam lentamente através de dispositivos aí que regulam essa vazão, né? Então a gente tem aqui duas ST3, ST4, Santana, o código que foi dado, 5, 6 e 7, sendo que 2 dessas barragens já existem e foram implantadas aqui no Araucárias, então são reservatórios ecológicos, ou seja, não é um lago, não forma-se lago, as áreas são mantidas como áreas de preservação, são reflorestadas com as espécies indicadas para esse tipo de área, e basicamente elas acumulam água no momento de chuva mais intensa. Na prática, isso significa que muitas vezes a APP, que é de 30 metros pela lei, teve que ser de 40, 50 ou 60 metros, dependendo da largura da várzea, para que pudesse abrigar esses reservatórios de controle de cheia. O resultado disso, foram feitas simulações, uma série de simulações hidrológicas, por favor. Esse é o hidrograma da bacia. A gente tem um cenário 1, que seria aqui a vazão lá no Rio Atibaia, a descarga do córrego da Fazenda Santana no Rio Atibaia, e num cenário original, quando ainda era mata essa bacia, sem ocupação urbana, a gente tinha aí uma vazão em torno de 40 metros cúbicos por segundo, numa chuva de 100 anos de retorno. Na situação atual é um pouco mais elevada, porque nós já temos empreendimentos implantados e a área não é mais mata, já são pastagens, a gente já tem uma descarga maior. Se o empreendimento fosse implantado sem qualquer medida de controle, essa vazão realmente seria, esse que é o impacto na impermeabilização do solo, atingiria aí a casa de 75 metros cúbicos por segundo, e com a implantação desses reservatórios a gente consegue atenuar isso para em torno de 12 metros cúbicos por segundo. Esse dispositivo, esse planejamento que foi feito no IARIMA, no plano de ocupação dessa bacia, é fundamental para Sousas, porque ele consegue reter, a gente chama essa bacia como uma bacia praticamente que joga uma vazão muito pequena numa chuva muito intensa, sabendo que nós temos o distrito de Sousas, a contribuição do Ribeirão dos Pires e o Ribeirão das Cabras, que são pontos ali que existe risco de inundação. Então, ao implantar essas bacias, a gente consegue controlar, ou seja, na prática, a água que escoaria em termos de uma chuva intensa de 2 horas de duração, a água que escoaria praticamente em 2 horas toda estaria no Rio Atibaia, ela vai levar cerca de 8 horas para ser lançada no Rio Atibaia, diminuindo com isso, então, o risco de inundação no distrito de Sousas. Além dessas medidas, o projeto prevê uma série de outras medidas que vão ser consideradas em lotes. A taxa de permeabilidade de lote é prevista no plano da APA, que já eram mais restritivas do que no restante do município, e principalmente na área mais próxima aqui ao Rio Atibaia, a utilização de pavimentos intertravados, com o intuito também de desacelerar o escoamento. Então toda essa área em laranja e todos os cul-de-sacs, que são aqueles balões de retorno no fim de vias, que são essas vias residenciais, também serão feitos em pavimento intertravado, com o objetivo de diminuir o incremento de vazão de cheia e com isso uma série de medidas aí que foram pensadas nesse sentido para o desenvolvimento desse empreendimento. No EARIME, posteriormente isso detalhado nas aprovações aí de licença de instalação, o projeto de revegetação, todas as áreas em verde, como até a Flávia colocou,
As áreas de preservação permanente serão reflorestadas, preservados todos os fragmentos aqui de vegetação nativa, formando aí esse contínuo que liga aqui na área do Santa Helene, que está acima. Na borda dessas áreas verdes, sistemas de lazer que dão uma proteção a essas áreas. Aqui uma área verde maior que se conecta a uma mata externa que está aqui e que forma também um grande pulmão aqui de áreas verdes. Então, pelo projeto que está previsto no termo de compromisso já firmado, em florestamento de APP serão aí 33.400 mudas de árvores nativas a serem plantadas nessas áreas de preservação. Associado ao projeto de arborização do sistema viário, que aí priorizou, você está atendendo a legislação da APA, que também já havia trabalhado muito a legislação da APA, no plano de gestão de 96, depois a lei 10.850 de 2001, e agora, logicamente, todos esses critérios são importantes e são mantidos, mas uma arborização focada no uso de espécies nativas, né, de todo o sistema viário e de sistemas de lazer. Né? Então, no total aí vão ser praticamente pouco mais de 35 mil mudas de árvores a serem plantadas aí nesse conjunto. O Rodrigo levantou a questão da fauna, do estudo de impacto ambiental. Isso foi bastante trabalhado, a CETESB trabalhou com o GEAPA, tivemos apresentações aqui também, tinha muito esse critério, a própria lei da APA, houve uma série de discussões. Então, todos aqueles pontos onde há uma passagem viária sobre o curso d'água, então há prevista a implantação de uma passagem de fauna, né, de 2x2, né, independente da passagem da água, que esse daqui seria a passagem do ribeirão aí com aquele regulador de vazão. E também a previsão nos pontos aí de travessia de APP de passagens aéreas de fauna. Então, com isso, o que se pretende é criar esse contínuo de área verde, certo? Isso aqui dentro do empreendimento, aqui conecta com o Santa Helene subindo aqui, né? Aonde que conecta? Não dá pra ver essa luz aqui. Santa Helene é o que está as ruas ali em cima sem cor. Aqui, né? Essa é a área verde do Santa Helene, né? Tem outra em cima. Aqui, né? Naquele ponto. Aqui ela está na fazenda, chega no Atibaia. Depois na foto aérea a gente consegue enxergar melhor. Vamos ver se acho que tem um próximo que tem. Um dos pontos que foi colocado, isso tanto pela CETESB como aqui no CONGEA, a necessidade do instrumento de compra e venda dos lotes, uma cláusula já prevendo que os compradores desses lotes vão ter que participar de uma associação que não vai ser só daquele condomínio, mas do conjunto de áreas, com o objetivo de garantir a manutenção e o cuidado com essa área verde para que ela não venha no futuro sofrer degradação por falta de manutenção. Então é um compromisso que vai estar aí previsto na venda desses lotes, e isso está previsto no licenciamento ambiental. A questão do acesso foi colocado, né? Essas vias aqui, de fato, ela interrompe aqui, ela não tem continuidade. Aqui a foto aérea, aqui a gente vê a área verde de Santa Helene e Teresia aqui, onde conecta. Essa também é uma grande área verde, é de propriedade dos proprietários, essa é uma área íntegra de preservação, isso vai ficar preservado, ou seja, essa continuidade não deve existir, essa conexão. Tem uma placa de vence aí hoje. É o quê? Tem uma placa de vence aí hoje. Essa é essa... Tem, faz um Desse tempo já. pedaço aí. Faz um tempo Mais já. um vende, né? Convencional. Porque tem mato. Aí conecta aqui, e Faz um aqui tempo já tem essa é uma placa. área de preservação, né? Então tem a mata, tem uma área verde. Ali em cima é fechado também, essa viária que sai no Parque das Hortênsias ali. Ele Isso, essa conecta aí. aqui, Não, Ela vai ficar aberta. esse jogo conecta, mas ela não queria uma rota diferente de acesso, né? Por outro ponto que não seja a própria Antônio Carlos Couto de Barros. Aqui é aquele dispositivo que está previsto aí no próximo slide. É só um dispositivo que a Prefeitura e a INDEC aprovaram, uma passagem por baixo da Antônio Carlos Couto de Barros, ou seja, criando aí uma condição de que o empreendimento não venha aí a criar um conflito ou um
prejuízo ao acesso. Isso aí já tinha que ter sido feito no Santa Helena 1 e não foi. Mas está previsto e aprovado. Lá já estava uma previsto e exigência, aprovado inclusive também, né? no decreto de aprovação. Lá também estava e não foi feito. Aquele prédio da abolição tinha que arrumar também o negócio embaixo do trem, até hoje não arrumou. Campinas é bem legal. Não, aí é que entra bastante a importância, né, da atuação dos conselhos, também do terceiro setor, no sentido desse tipo de cobrança. Né, vamos, o próximo. Nada funciona. Bom, entre medidas compensatórias, o fato de existir um EIA-RIMA, ele tem um valor que vai ser destinado aí, que é um 0,5%, que isso a Câmara Técnica de Compensação Ambiental destina a uma unidade de conservação e proteção integral, isso a CETESB e a Câmara Técnica devem definir. Mas, independente desse valor, foi firmado aqui a criação de um espaço de educação ambiental naquela área institucional do empreendimento. Isso vai ter uma casa, uma edificação, um viveiro, essa vai ser implantada na área pública, que é uma área de acesso público, né? Que é um termo de compromisso que saiu da discussão aqui do CONGEAPA. Esse foi o projetinho que foi considerado um auditório, com biblioteca, laboratório, escritório, enfim, uma estrutura aí para poder fazer um centro de educação ambiental, que o próprio CONGEAPA aí venha futuramente a poder utilizar esse espaço. Também, né, nesses foram detalhados alguns elementos aí das hortas e viveiros que o empreendedor terá que implantar, né, e aí ceder a prefeitura ou a associação, essa gestão, como vai ser feita, será definida. O EIA-RIMA também prevê uma série de medidas, essas fotos inclusive são do Santa Helena, de medidas de controle, né, de controle ambiental, para que se evite os danos durante a fase de implantação do empreendimento. Então aqui a gente vê, estão projetadas bacias de controle de detenção, ou seja, no movimento de terraplanagem a água é direcionada a essa bacia para que o sedimento não corra ao longo da drenagem. Então, mas isso aí não funcionou, né? Porque a lagoa da fazenda tem 10 centímetros de profundidade hoje. E ela é profunda. Existe um processo antigo, né, de assoreamento da lagoa, ou seja, são medidas que, se não são adotadas, o risco é muito grande. Então é necessário, para isso que existe o planejamento, né, que a gente cria uma série de critérios e que vai acompanhando e monitorando toda essa questão exatamente para evitar danos maiores. Infelizmente, a lagoa lá, ela recebe sedimento da bacia como inteira e tinha um problema de erosão, já teve uma série de erosão para frente dela, quando chove muito forte, ela não segura e vai arrebentando tudo. Então, para isso existe um projeto detalhado que está no próximo, que são já todas projetados, terraços e bacias de proteção a todas as APPs, ou seja, essas estruturas que logicamente a gente vê, mas são terraços em nível com bacias de sedimentação, então elas têm que ser implantadas previamente ao início da terraplanagem e durante a execução da terraplanagem têm que ser constantemente verificadas e mantidas exatamente para evitar que qualquer sedimento possa vir aí causar um assoreamento aí da rede de drenagem. Existe previsto também toda uma orientação, a integração de equipes a serem contratadas para a execução das obras. Antes de entrarem na obra, a empresa de terraplanagem, as empresas de infraestrutura vão ter que passar por um curso com uma orientação ambiental, ou seja, vai ser explicado todo o trabalho de licenciamento ambiental, os riscos, para que não venha um funcionário de fora e ele não sabe a regra, então ele acaba pegando a fauna, ou tacando fogo, ou jogando lixo, ou seja, antes de entrar na obra vai ser obrigatório, isso lógico é feito numa sala de reunião como essa, com o registro fotográfico, o registro de presença, com a empresa que está entrando, assumindo a responsabilidade, para que tenha absoluta ciência, não seja uma coisa que entra lá algum trator e sai fazendo bobagem, que infelizmente isso infelizmente acontece se não houver uma orientação adequada. O próximo também ficou previsto, a Flávia comentou isso, uma cartilha de orientação para a comunidade, ou seja, a associação que vai assumir, ela vai receber um manual de tudo isso que foi projetado, para que ela tenha ciência, que ela oficialmente recebeu, e ela tenha responsabilidade de manter as medidas de proteção depois que o empreendimento for implantado e for para a fase de operação, que é quando os lotes são ocupados.
Então, é preciso que a associação tenha conhecimento do trabalho de reflorestamento que foi feito, tenha ciência das espécies que foram utilizadas na arborização, tenha ciência da necessidade de manutenção das áreas verdes, da questão da fauna, enfim, de todos esses aspectos. Então, para que não haja essa perda de continuidade, o empreendedor, na entrega do empreendimento, a associação ele vai criar isso documentado, registrado, que está sendo passado o material todo para que a associação tenha ciência e possa dar continuidade às medidas. O trabalho passou por um trabalho de prospecção arqueológica, educação patrimonial, o IPHAN teve que ser analisado pelo IPHAN, isso foi aprovado pelo IPHAN, e inclusive envolveu um trabalho de educação patrimonial, ou seja, o arqueólogo teve que ir a uma escola da região a mostrar a história, a ocupação de toda essa região, conforme os povos que passaram por aqui. Isso faz parte da normativa do IPHAN. No monitoramento ambiental da obra, existe dentro do licenciamento um documento que é um padrão, ou seja, é um checklist. O técnico ambiental, que é independente do empreendedor, ele tem que vir periodicamente à obra e verificar todos os aspectos, questão de resíduo, questão de vegetação, questão de erosão, de assoreamento, e aí preenchendo isso e fazer as observações para que haja um acompanhamento permanente durante a obra, para que seja sempre registrado, e isso tudo vai sendo levado aos órgãos de controle, seja os órgãos ambientais, a Secretaria do Verde hoje, que tem uma estrutura adequada para isso, a CETESB e os próprios conselhos. Com base em toda essa informação, em 2011 foi emitida a licença ambiental prévia, ou seja, tudo aquilo que foi falado não é uma proposta tão somente do empreendedor que está dizendo, mas é uma questão que está aí consubstanciada dentro de uma licença ambiental, que é a licença ambiental prévia. A partir dela, o empreendedor tem que fazer detalhamentos de projetos para obter a licença de instalação, que é o próximo, que é o certificado do Grapuado, que também vincula aí a apresentação de todos esses relatórios, a execução de todas essas medidas. E ao final disso tudo, o empreendedor terá que comprovar isso tudo para solicitar a licença de operação no empreendimento. Então, é um processo contínuo, um passo a passo aí, longo, como eu falei, é um EIA-RIMA de 2008, mas que é necessário, ainda mais sendo uma região como APA, com toda a preocupação que existe aqui. Então, isso tudo está aí consubstanciado, está tudo dentro desse processo, que inclusive são processos públicos e que tanto o conselho como qualquer cidadão tem acesso e pode aí a qualquer momento estar verificando, estar cobrando a execução de medidas, ou seja, o empreendedor, caso não execute a contenda ou caso venha gerar um dano não previsto, ele está sujeito aí a uma série de penalidades, e isso dentro do processo vai ficar, faz parte do processo. Então tem que sim haver um acompanhamento muito grande e a adoção dessas medidas para que o empreendimento venha a ser implantado e venha a se inserir aí da maneira mais adequada dentro do distrito de Souzas. Bom, é basicamente isso. Você pode só mostrar onde é o espaço no mapa do Congeapa, por favor? Não é o Congeapa, vai ser uma escola. Não, que ele pôs lá, que é aquele negócio do Congeapa, educação ambiental. Vamos voltar um pouco no projeto? Pode voltar um pouquinho mais, Educação por favor? ambiental. Congeapa é pequeno no documento do Congeapa. O projeto, a área institucional está aqui. Acho que tem uma lá. Não dá para voltar um pouco? Essa planta amplia? Aqui, toda essa área são 48 mil metros quadrados, tem acesso por esse viário e que então, mas aí para quem está na estrada é aberto para chegar aí, até aí ou é tudo fechado? o sistema viário principal aqui, vem aqui, chega aqui esse retorno. Então é uma área de acesso livre. Então, mas é tudo aberto, desde lá da estrada é tudo aberto. Aqui entra no empreendimento, esse viário principal, desce aqui, Tem vários condomínios. Não, estou perguntando porque senão ninguém vai, né? Não, é verdade, mas uma portaria não seria adequada. É uma área de acesso livre, sem portaria, Acessa tanto por essa avenida, por aqui, e aqui esse balão de retorno, que aqui move, onde ficou essa área aqui do proteção do Rio Atibaia. Eu tenho uma dúvida do Grapuaba, é com você ou é com outra pessoa? Deixa eu virar para mim, né? Eu filmo todo mundo. Deve estar em mim. Em 2014, se não me engano, o Mário Orlando colocou no Diário Oficial uma documentação, um comentário de uma documentação bem grande sobre esse loteamento.
Eu tenho até aqui, posso procurar. E uma das coisas era a nulidade de um documento X, e no processo tá que com essa nulidade tinha que ter pedido o cancelamento do Grapoab. E aí o Grapoab está valendo ainda. Como é que é isso aí? Eu tenho aqui no Diário Oficial, posso dar todos esses dados, se quiser. Então, a parte de acompanhamento de prefeitura de aprovação, eu estou focando aqui realmente no IALI, na parte ambiental, né? Então eu não conheço a... Mas eu não entendi, o Mariolano publicou que foi cancelado o... Ele pôs uma portaria dando a nulidade de um documento, se não me engano, vou dar um chute, no 2/2012. Era um documento, se não me engano, da Prefeitura do Alaí. E ele deu essa nulidade e depois tem uma documentação no processo pedindo o cancelamento do Grapoab, inclusive era para oficializar o Grapoab sobre isso. Mas a Prefeitura continuou fazendo a análise, continuou com a aprovação. Então, aí vale esse mesmo Grapoab, é isso? Mesmo ele tendo pedido lá atrás... Não, mas ele pediu a nulidade do Grapoab? Do documento, mas nos processos da Prefeitura... Claro, deixa eu responder isso, que eu participei bastante. Você sabe isso aí? Por favor. Sim. Que a gente não entendeu aonde que está a nulidade. Me permita só voltar um pouquinho para chegar no ponto que você abordou da certidão 02/12. Isso, olha lá, isso, se não me engano. Campinas, em 1994, instituiu uma lei por força de necessidade, definindo o perímetro urbano da cidade de Campinas. E ela fez isso porque nós tínhamos o perímetro urbano e a expansão urbana. Ouviu voz alta Ouviu a e voz. responde. E a expansão urbana naquela lei antiga era um raio de 2 km da linha do perímetro antiga. Então você tinha 2 km do perímetro que você poderia utilizar como zona urbana. Junto com isso, vigia outra lei que era de bolsão urbana. Se você tivesse um empreendimento e o outro estivesse totalmente na zona rural, mas eles estivessem confrontantes, você poderia dar destinação urbana a toda aquela propriedade rural em função da confluência, tá? E de haver a infraestrutura. A Secretaria de Planejamento, talvez ela que eu possa dizer melhor que eu, entendeu que essa lei era prejudicial, porque com isso você poderia criar um efeito dominó, efeito cascata, e levaria o perímetro urbano até a divisa do município. Então, em 94, criou-se a linha do perímetro urbano, respeitando os empreendimentos que estavam em trâmite, e vocês podem analisar que o perímetro urbano é uma colcha de retalho, ela vai lá no bairro, pegando um apêndice, não tem uma linha, porque ela respeitou o conceito de empreendimentos em aprovação e empreendimentos implantados. E criou um parágrafo único dizendo o seguinte: se você tiver uma propriedade que 70% dela estiver contida no perímetro urbano, o restante poderá ter a destinação urbana. De 94 a 2012, quando o senhor Mariolano e o Jonas assumiram, a regra era simples. Examinava-se pelo percentual da sua propriedade, se ela estivesse nessa condição de 70-30, dava-se automaticamente o uso urbano para os outros 30 remanescentes que estavam contidos na zona rural. O Mariolano, como secretário do Negócio Jurídico, entendeu que esse não era a melhor interpretação da lei. Ele entendeu que ele deveria, a prefeitura, pegar o título de propriedade, retroagir na data de promulgação em 94 e verificar naquela data se a área atendia o dispositivo de 70-30. Demorou 4 anos para a gente mostrar para eles que o conceito estava errado. Por quê? Muitas das áreas que estavam contidas no perímetro de 94, em função das alterações do perímetro, poderiam estar externa ou interna ao perímetro urbano. Então o retrato deveria ser feito na hora. Eu tenho uma propriedade que é essa, analisa-se hoje se tem 70 ou 30. E essa tese foi vencida por nós. O Mariolano, quando ele assumiu através da arquiteta Silvia do Urbanismo, realmente oficiou o Grapoab para cancelar a aprovação, dizendo que aquela certidão que informava que a área estava no perímetro urbano não poderia ter sido expedida. Qualquer um de nós que quisermos saber se a nossa área está no perímetro urbano ou não, oficia o Departamento de Informações, solicita, através de um propício, para saber, minha área está no perímetro urbano ou não? E o DIDC vai informar para você, com base no perímetro, se está ou não.
Então não há necessidade de você ter gleba cadastrada, loteamento aprovado, para a prefeitura informar isso. Com base nisso, o Graproab simplesmente respondeu à prefeitura dizendo que não, que para ela os elementos que tinham sido oferecidos eram suficientes, e conforme a discussão que tinha sido feita no ERIM. E com isso, a gleba foi cadastrada e foi finalizada a aprovação prévia. Tem bastante discussão sobre isso, inclusive uma das discussões, que eu acho que é a mesma desse do Diário Oficial que eu estou citando, e do mesmo Mário Orlando, que essa lei, ela só, essas 30% e 70%, ela só foi válida quando mudou uma coisa qualquer no perímetro urbano. Então ela era uma lei só daquela época, só para delimitar, para não ter confusão. Então, olha, isso aqui vai ficar assim agora. E não era uma lei para ser para sempre como ela foi usada. Ô Tereza, eu tenho que dizer o seguinte, a primeira preocupação que nós tivemos do proprietário foi em 2005. O primeiro protocolo, foram feitos 2 protocolos, um na Secretaria de Planejamento e um aqui no Congeapa, solicitando a permissão de dar a utilização urbana para essa propriedade. E vocês, naquela oportunidade, não sei quem eram os conselheiros, e eu tenho esse ofício, vocês disseram que sim, que poderia ser dado destinação urbana mediante a lei que vigia a época, a essa lei que eu mencionei. Posteriormente, quando foi aprovado no Congeapa, que foi analisado por vocês também tiveram novamente a preocupação e pediram uma auditoria, uma assessoria externa da Unicamp, através, acho que da Dionete, se não me engano, que era uma das conselheiras, consultaram um procurador da Unicamp para saber se a lei dos 70-30 também era vigente para a água. E a informação que foi dada lá para vocês era que sim, ratificada pelo jurídico da prefeitura. Então todas essas questões elas foram ao longo do tempo sendo vencidas e sendo demonstradas que havia legalidade. Então essa é a história desse documento que você falou. Ok. Tá? Obrigada. Obrigado a você. Por ter dado a oportunidade de explicar. Queria primeiro pedir desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei se foi falado esse assunto ou não, e se foi, eu peço desculpa mais uma vez. Eu entendi que a gente vai ter 3 entradas e saídas desse grande complexo. Um aqui pela Dom Pedro, vamos lá, pode até já ter sido falado, então por isso que eu estou me adiantando. Pelo que eu entendi ali no mapa, tem um bate aqui na Dom Pedro, vai ali em sentido Parque das Hortênsias e uma ali junto ao Leofício, ali a entrada hoje onde é o Santa Helena e o Araucária. É isso mesmo ou não? Enfim, eu queria entender esse viário, como que vai funcionar. Tem uma lá? O viário, a Dom Pedro não tem acesso. Tá, mas tem uma rua que chega aqui até Dom Pedro, né? Ela só não vai ter o acesso para a rodovia. Não tem acesso. A rua legal. Perfeito, perfeito. Tem a saída ali, aquele amarelo que vai indo, que vai sair lá no Parque das Hortênsias. Perfeito. E tem, aí nessa imagem, ele está roxinho ali, que tem um dispositivo ali, que vai chegar ali na Heitor Penteado, no Antônio Carlos Couto. Tem uma rodoviária aí, dá pra colocar. E ali vai ter um dispositivo de Que vai passagem passar. interna, que vai ter um retorno ali. Aí, ó. Esse aqui? Então, no Parque das Hortênsias vai ser aberto. Sim. Vai ter o viário que vai conectar com o Parque das Hortênsias e o outro viário que é onde existe hoje ali. Acho que é o Sanás e o... Onde tem ali o aquário, onde tem aquele aquário. Stand de venda. Estande, né? Mais ou menos ali. É o estande que está ali dentro da área. Do aquário? Pô, é lindo! Meu nome é Eduardo. Eu sou do Consegue, mas eu tô aqui mais como... mas eu tô aqui mais como morador mesmo. Eu vi. Volta naquela, volta nessa. Vizinha. Volta na colorida. Eduardo, deixa eu explicar uma coisa. Vamos lá. Obrigado. Deixa eu deixar claro aqui, também agora respondendo a questão do fechamento. Olha, todas essas áreas verdes que vocês estão vendo aqui, todas essas, elas serão externas. A única área que vai ser fechada, que vai ser solicitado o fechamento, é essa aqui, que é muito menos que 1/3 do total. Tá? Todos os demais é externo. Outra coisa importante se dizer que isso aqui são 2 vias estruturais da prefeitura, essa e essa. Então elas são abertas ao público. Você tem circulação livre, elas não serão fechadas. Aliás, cabe aqui um reparo, quando nós projetamos o arvoreto,
que tem aquela avenida em frente ao Arvoredo. Aquela era uma avenida do plano diretor que deveria ser ligada até Souzas, até Dom Pedro. Infelizmente, quando foi feito o empreendimento ali da Rossi, eles acabaram com essa avenida. E, em função disso, nós tivemos que reformular o nosso empreendimento e essa avenida, infelizmente, acabou sendo prejudicada. Não sei se seria bom ou não, talvez para os moradores eu acho que tem... O medo nosso é o seguinte, Souzas hoje está afogado. Nós estamos falando aí de quase 4.000 famílias, vamos colocar 2.000 carros novos que vão começar a circular nessa área, que já não tem um trânsito muito legal. Esse viaduto que vocês vão fazer ali vai desafogar um pouco, porque hoje é um escândalo do jeito que é a entrada e saída do Santa Helena, é muito perigoso, e do jeito que as pessoas são barbeiras hoje, eu não sei como não aconteceu nada sério lá ainda. Eu passo lá todo dia e toda vez eu vejo barbaridades ali. A ligação com a Dom Pedro era uma coisa que podia desafogar de um lado positivo e do lado negativo, como morador, a questão da segurança. É a segurança, porque a gente sabe que essa é uma área que tem assaltos semanais ali. Então, essa era uma grande dúvida que lá no Conselho eu mandava toda hora também, que eu queria saber se existiria essa ligação e o que a gente poderia pensar para não ter o problema de segurança e desafogar o trânsito ao mesmo tempo. Melhorar o transporte público seria uma ótima ideia, né? Sim. Deixa eu te falar uma questão que é importante. Quando nós fizemos o Santa Helena, a pedido do então prefeito, nós abrimos uma rua para facilitar a saída do Santa Helena para Souzas. Mas, junto com aquele documento que a Tereza falou, eles embargaram aquela rua, que ficou fechada. Tem uma rua, um canhotinho morto. Toda asfaltada, e nós fechamos a rua. Lá em cima, para sair do... Que era a saída do Santa Helena para resolver o problema. A gente antecipou naquela rua. Perto da praia. A gente antecipou, mas infelizmente mandaram fechar, nós fechamos. Tá? Mas agora com esse novo viário vai ser resolvida a questão do... Mas hoje vão ter. Esse stand, ele falou agora, é a procura não ter. A gente desmontou ele. Não, só em relação à sua apresentação... todos os condomínios aí da beirada são assaltados. Vocês até o estado aqui, que agora está em vigor o plano manejo da APA, para vocês também prestarem bastante atenção, né? E a lei de parcelamento e uso de solo também já passou pelo CONGEAP, plano jurídico da Prefeitura, e vai para a Câmara. Então, ficar atento a esses documentos. E quando você falou de uma associação, os compradores já vão formar uma associação, né? E aí uma visão sua que você colocou, que as pessoas vêm para cá porque elas têm uma visão diferenciada, eu não diria isso tranquilamente, tá? Eu não diria isso tranquilamente, porque assim, já morei em São Conrado, moro hoje no Botânico, né? E existe um individualismo muito grande de muitas pessoas, né, que elas não se relacionam, não se conectam com as outras. Então, claro, tem uma associação, né, você está aqui, que tem as pessoas que vão para a associação e cuidam dessas questões lá. Ele é de representante lá do Botânico aqui no CONGEAPA. Então, o CONGEAPA tem assento para associações, entendeu? E aqui agora está sendo formada uma comissão, já existe, já foi consolidada, agora vai começar a funcionar, várias comissões. Tem uma que é de desenvolvimento urbano e sustentabilidade ambiental, né, que é para discutir essa questão da expansão, porque o adensamento, quer dizer, é uma área de conservação, precisa tomar muito cuidado, porque tem também a Mackenzie, que ali vem com tudo, só ter a economia melhorar, que aqueles empreendimentos... Que morre de bicho ali na Mackenzie, e ela tem os corredores, as então, passagens. tudo isso tem que ser muito bem planejado, e aí, como vai ter uma das comissões aqui, tem uma de biodiversidade, né, que vai estudar todo esse projeto ambiental, que foi apresentado aqui, e tem uma que é de comunicação e educação ambiental. E aí, quando foi formada essa comissão, essa associação, ter um contato com o CONGEAPA, né, para a gente, porque essa comissão vai começar a trabalhar com as associações dos condomínios, né, porque para trazer realmente as pessoas para essa consciência ambiental, porque não é garantido que porque vem para cá, tá, já... E ninguém participa também. Todo mundo vai ter essa consciência ambiental.